Com vocês, Laís Facim. Laís, muito obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vinda ao canal. Eu que agradeço. Muito obrigada por me chamar. Ah, Eu e a minha comunidade bagunceira. O teu convite foi um convite atípico, mas eu posso te dizer que não foi só pela pressão do público, já era um planejado te convidar. Eu só aproveitei o clamor popular pra te convidar naquele momento e fazer aquela festa, né? Foi uma festa quando o pessoal Foi soube. uma bagunça, né? Eu me escondendo, o pessoal chamando ali. Meu Deus do céu. Fizeram hashtag, levantaram hashtag convida a Laís. Foi muito legal. Foi muito maneiro. Laís, vamos conversar um pouco antes da tua jornada na Twitch. Vamos conversar um pouco sobre como é que foi esse teu relacionamento com games primeiro. E não só com games, né? Com literatura e terror, né? Isso veio muito antes. Como é que foi isso? Eu sempre joguei jogos de terror. Eu sempre fui fascinada pelo terror. E pela literatura também, porque meus pais me incentivavam muito. Eles sempre foram leitores ávidos. E ququando eu e minhas irmãs, a gente ainda não sabia ler, o pai contava histórias pra gente. Ele ia inventando, sabe, a história. E daí ia contando, e a gente, meu Deus, isso acontece depois, e meu Deus do céu. Aí eu pensei assim, eu comecei a pensar, nossa, pai, mas você demora pra contar essa história, né? Aí eu aprendi a ler. Aí eu fui lá e descobri a história sozinha, porque não tinha como, demorava demais. Mas foi desde sempre, foi desde bem pequena. Fica bem óbvio o teu relacionamento até pelo teu cenário, né? Porque eu tenho um bodezinho com pentagrama na testa ali. Esse foi presente de aniversário da mãe ainda. Um bodezinho. Mas isso veio desde a infância e tu sempre foi, tipo, pergunta, né? A impressão que dá hoje, conhecendo teu trabalho, é que tu devia devorar livros desde bem cedo. Sim, acho que quando eu comecei a ler, assim, eu já pegava ou história em quadrinho, ou historinha infantil, enfim, tudo que eu conseguia ler, eu já ia pegando aos poucos, assim, até porque eu não tinha muito contato com a internet, né? Quando eu era bem criança, assim, não tinha, e depois eu fui ter um computador mesmo, a gente foi ter acesso ilimitado à internet depois da minha adolescência, porque veio a internet e tá muito caro. E também tinha que comprar computador, e a gente não tinha condições. Então, assim, era livro, e brincadeira fora de casa, bagunça em casa, bagunça fora, porque eu realmente não tinha esse contato, né? E meu contato com internet ou com coisas eletrônicas vieram primeiro por amigos e familiares que tinham condições de comprar, né? Por isso que eu acho que eu me voltei tanto, assim, pra literatura. E desde cedo, terror. Ou Desde não? cedo. Nossa, desde cedo. Tu era aquelas Desde menininhas que adoravam filmes de terror, assim, criança, e ficava torcendo pro pai deixar assistir? Eu assisti escondido. Tipo, era louco, assim, porque de vez em quando deixavam assistir, dependendo do filme, né? Mas se não, o pessoal chegava lá e ficava cuidando pra ver o que eu tava fazendo. Eu, opa, mudava de canal, não tô fazendo Não tô nada. vendo Daí filme de depois, terror. Teletubbies. não, tô fazendo Teletubbies. nada. Daí depois eu assistia. Nossa, tá louco. Porque a gente ainda locava muito filme na época, né? E então era um Sim. sacrifício pra fazer a galera alocar filme que eu queria. O pessoal não queria alocar meus filmes. Nem os adultos queriam assistir comigo. Tu devia. Isso era o quê? Eu não vou fazer essa pergunta porque entrega muita idade. Mas, assim, Não, e a idade é meme do canal, não pode falar. não pode falar. Então, Pessoas, eu não vou dar nem aquela entrada pra galera fazer cálculos matemáticos e dizer qual era o teu filme favorito da infância. Daí a pessoa fala Sexta-feira 13, o cara calcula. Sem fã. Não, 82. não. O cara fala tal data. Mas tu começou a fazer lives. Primeiro, uma das pouquíssimas pessoas que chegou aqui nas entrevistas e que não tem um nick, não tem um pseudônimo, né? Laís Facinha tem o nome mesmo, né?
Não, Uhum. não existe pseudônimo nisso, né? Porque, porque foi fácil de colocar nas redes sociais e foi tranquilo. Tu nunca teve necessidade de apelidos, nada assim, porque todo mundo tem, sabe? Todo mundo. É, todo mundo tem, né? É engraçado porque, na verdade, muitos dos apelidos, eles vêm de antes da pessoa entrar na internet, né? Algum apelido É, da escola, alguma coisa assim. Alguma coisa que a pessoa começou a se identificar no mundo da internet. Mas eu nunca tive apelido. É, meus coleguinhas sempre tiveram medo de me dar apelido na escola. ué, Eles... Eu não sei porquê, entendeu? Mas eles tinham medo. Eles não mexe nunca com a foi Laísa? avisado. É isso aí? Na escola eu era o Brutamontes. Era o Brutamontes. E o pessoal não botou apelido na escola. Eu nunca tive apelido, pra te falar bem a verdade, nunca tive. E Caramba. nunca tive nem nome de internet. O pessoal sempre me chamava, não, a Laís, a Laís. Eu, beleza? Aí, beleza, ficou Laís. E aí, na hora de converter, de criar coisas, de criar os teus usuários na internet, como a Twitch, não teve dúvida. Foi só botar o underline e acabou. Foi só isso, não teve nem o que fazer. Como é que foi o teu relacionamento com a Twitch, em primeiro lugar? A Twitch foi a primeira... A Twitch foi a tua primeira plataforma para criação de conteúdo? Ou não? Pra criação de conteúdo, se não me engano, foi. Eu já fazia coisas pelo Instagram e tal, mas em questão de transmissão ao vivo foi a Twitch, porque eu entrei, eu não sabia o que eu ia fazer. Por causa da minha situação, que eu não posso sair de casa, eu pensei, eu preciso trabalhar alguma coisa dentro de casa. Eu já fazia trabalhos freelance com edição de livro e tal, mas daí eu pensei, não, eu quero fazer alguma coisa que eu gosto de fazer, que eu possa trazer como realmente meu trabalho, né? Sim. Trabalho mesmo, fixo. E daí eu conheci a Twitch, e daí eu fui conhecendo vários canais diferentes, parei em alguns que eu fiz amizade com a pessoa e tal. E sempre procurando um conteúdo que eu gostasse mais, né? Mas foi aí que surgiu a ideia. Eu pensei, poxa, eu tô procurando conteúdo que eu gosto e especificamente tais coisas. E não tô encontrando, pelo menos tudo não no mesmo lugar, sabe? Eu encontrava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas não tudo no mesmo lugar. Eu pensei assim, por que eu não faço então? Né? É. Já que eu não tô achando, vou fazer então, beleza. E foi assim. E qual era o primeiro plano de conteúdo que tu criou? Eu não tinha a ideia do Clube do Livro ainda, especificamente. Eu queria fazer alguma coisa envolvendo literatura, mas talvez esporadicamente, não alguma coisa assim, todo mês tem que ser certinho, com data e tal, tudo marcado. Mas eu sabia que eu queria fazer alguma coisa com literatura e com jogos de terror. Eu sabia que o meu foco ia ser isso. Aham. Aí, daí eu comecei a fazer live e isso foi surgindo aos pouquinhos, né? Mas eu não sabia nada de, tipo, eu não sabia nem mexer em computador direito, eu não sabia lidar com internet, coisa de peça, de PC, nome e tal. O pessoal até hoje me pergunta, eu sei muito por cima, porque eu perco tanto meu tempo estudando outras coisas que eu não foco em coisa de computador, entendeu? Sim. Aí eu não sei até hoje. Mas segundo o Twitch Tracker, no dia 6 de setembro de 2018, é a tua primeira live registrada, Uhum. né? E é uma coisa que eu olho sempre, em todos os convidados, e é como se fosse um padrão, né? Existe as primeiras lives, elas têm uma média de 5 pessoas, vêm os amigos assistirem, dá Uhum. uma pausa e depois a pessoa volta, né? Uma pausinha É. pequena no início. É, Mas tipo, sabe por que que deu a pausa? A minha pausa, sabe o que aconteceu? Eu tentei fazer live e daí, olha só, eu não sabia nem a diferença de download e upload. Eu não sabia. Pra mim, ok. internet era internet. Beleza. Aí eu programei a internet, programei a live, estudei OBS. Eu odeio isso, mas eu fiz essas coisas, né? Beleza. Detesto. Aí eu, vou abrir a live, ai que legal, não sei o quê, vou jogar um joguinho de terror, um joguinho bem assim, ó, meu PC não rodava nada, então eu peguei o primeiro joguinho de RPG Maker que eu achei, assim, de terror e fui jogar. E daí deu tudo errado. O microfone não tava setado direito e as pessoas não entendiam direito o que eu falava. Aí eu tive que ficar configurando o microfone na live mesmo. Algumas pessoas começaram a me dar uns toques de pena mesmo, sabe? A pessoa tava com pena. Aí começaram a dar uns toques, assim. Aí. Só que daí tava travando demais. E eu não tava conseguindo fazer live. Por causa disso, eu pensei, putz, será que é meu PC? Aí o pessoal que me atentou a questão da internet. E eu falei, puxa, mas a minha internet é tão boa pra época, né?
poxa, minha internet Tipo, é eu tão tenho boa. 2 mega de internet, é tão boa. Sabe? Eu tava achando o máximo, né? E daí, tipo assim, eu sempre vi vídeo no YouTube de boa, sem travar. Por que que eu não consigo fazer live, entendeu? Tipo, essa era a Sim, minha sim. mentalidade. Aí até que eu mandei mensagem pra minha amiga falando, ó, tá dando isso, o que que tá acontecendo? E ela falou, tá, mas quanto que tu tem de upload? Eu falei, que é isso? Aí, Hã? beleza. Aí começou aí. E daí ela começou a me explicar, e daí, que tem diferença de download, upload, não sei o quê. E eu, tá, mas eu não posso pegar um pouquinho do download e colocar no upload, então? Seria ótimo se a gente pudesse, inclusive. Eu Ó, perguntei pra operadoras. ela. E ela rindo, ela mandou mensagem lá, isso não tem como, não sei o que e tal. Aí pronto, aí eu tive que parar, reorganizar tudo, fazer um plano de assinatura melhor de internet. Aí eu voltei. Tanto que eu marco como realmente início do canal oficial no final de outubro, que foi quando eu consegui realmente começar a fazer as Exatamente. lives, né, como eu queria. Dia 18 de outubro. É, Tua primeira live de daí, retorno. É. uhum. Mas como é que foi o nervosismo, ou não? Foi tranquilo, essas primeiras lives? Eu nunca fui uma pessoa tímida, nunca tive problema com timidez. Eu vejo muitas pessoas reclamando disso, né? Sim. Mas nunca tive problema com timidez. O meu nervoso é as coisas não saírem como eu planejei. Nunca sai, mas eu fico nervosa igual, Eu, esperando que saia, mas nunca sai, entendeu? quando as pessoas chegam pra mim e perguntam assim, vou começar a live na Twitch, o que que tu tem pra me falar? A primeira coisa que eu digo é, vai dar errado. Vai dar tudo errado. Sempre dá. Esteja emocionalmente preparado pra dar Pra tudo dar errado. errado, Porque dá vai tudo dar. errado. O upload não funciona, o OBS não tá configurado, Nossa. o microfone falha, tudo dá errado. É. O meu, e sabe que quando eu comecei, eu voltei a fazer live oficial mesmo, eu tava tão estressada com esse de resolver coisa que eu não tava nem nervosa mais. De tipo assim, eu vou fazer, essa merda vai funcionar, entendeu? Eu vou Isso fazer aqui essa vai live. funcionar. Essa É, live vai sair. e eu não tô nem aí, tanto que quando eu liguei, eu parecia irritada. Eu liguei a live e falei assim, e aí, gente, tá funcionando agora? Tá funcionando essa merda. Aí o pessoal, tá funcionando. Eu, Ai, beleza, vamos lá então. melhor primeira live. Quer saber se Essa foi na merda tá base do online? ódio. Eu vou online, porra. Foi na base do ódio. Nossa, tá louco, eu tava muito irritada já. Tô estressada, estressadíssima. Mas, mas ao longo do tempo que tu foi fazendo lives, tá? Tu, obviamente, como todo mundo, né? De repente eu tô falando uma bobagem, mas obviamente, como todo mundo, tu fez por hobby. Uma bela jornada com esse pensamento, como todos nós. Até porque em certas épocas da Twitch, tu não tinha perspectiva nenhuma de ganhar qualquer dinheiro ou qualquer coisa dentro da Twitch. Então a gente fazia porque gostava. Sim. Como é que foi isso pra ti, assim? Tipo, não só a tua perspectiva de hobby ou não, mas quando a coisa deu um clique pra ti de, olha, isso eu tenho que levar um pouco mais a sério ou não, ou até agora é hobby ainda pra ti? Como é que é pra ti isso? Essa parte é bem engraçada, por causa que o meu objetivo desde o início até hoje é pessoal. O meu objetivo não envolve terceirização. Por exemplo, o meu objetivo não é ter tantos viewers, o meu objetivo não é ganhar tantos dinheiros, não envolve outras pessoas, sabe? O meu objetivo foi eu continuar fazer o meu melhor, e tudo que eu posso fazer é o meu objetivo. Por exemplo, eu posso melhorar, vira objetivo. Eu posso fazer live tantas vezes por semana, tantos horários, vira objetivo. Então, assim, eu nunca abri live desde o início, assim, pensando, eu tenho que alcançar tal meta, tenho que isso e aquilo. O que eu posso fazer, sabe? Sim. E até hoje o meu objetivo é esse. O que eu posso melhorar, o que eu posso fazer. Porque, querendo ou não, golpes de sorte realmente ajudam muito. Publicidade, às vezes uma publicidade que veio que você não estava programando e tal, é muito bem-vinda, né? Por exemplo, o retweet de alguém muito grande ajuda pra caramba. Então essas coisas acontecem, os golpes de sorte. Mas em questão de objetivo mesmo, eu realmente não achei que eu fosse ganhar dinheiro com isso. Só bem esporadicamente eu achei que poderia acontecer.
Mas o meu objetivo é não ficar parado em casa e achar alguma coisa que eu gostasse de trabalhar e que eu pudesse trabalhar por casa. E daí. E o que nada melhor do que juntar as duas coisas que eu mais gosto, que é literatura e jogo. É Aí eu legal pensei, isso. né? É legal isso de que tu não coloca metas que não estão sob teu comando, É. né? Se não estão se não É estão que eu sob sou teu control controle. freak, né? Hã? Como? Eu sou control freak. Eu preciso estar no controle de alguma coisa, senão não dá certo. Não, mas é um ótimo exercício pra gente criar, para criar metas que a gente possa alcançar. Porque são metas que a gente possa tá no nosso controle. Tá Por na exemplo, nossa tu vai mão, né? criar, eu quero 1000 follows, né? Essa meta não tá sobre o nosso controle. Tipo, a É. gente pode trabalhar pra isso acontecer, mas no final das contas, isso não tá no nosso controle. Talvez o que fosse mais saudável nessa situação seria o que eu posso fazer para tentar chegar a 1000 follows. Eu posso isso, isso, isso. Pronto, essa é a Então, minha meta. É fazer essas coisas aqui. as atividades são a meta, não o objetivo, Uhum. né? Isto. Cara, muito legal. Muito legal. E quais foram as dificuldades desses 2 anos? Tipo, rolou muita insegurança? Porque tu tá me passando que tu é uma pessoa muito segura, Hum. sabe? Uma pessoa muito tranquila em É relação. que tem um negócio, tem uma parada que é muito padrão, assim. Tipo assim, quando tu toma muita pedrada de muitos lados, tu começa a construir muros. Então, assim, ó, eu já sofri com cada coisa diferente. E daí eu peguei e botei metas, tipo assim, ó. O que vale a pena realmente sofrer, o que não vale. Sim. Entende? O que realmente é um problema e o que não é. E aquela coisa, um problema que não tem solução já tá solucionado, né? Então, bola pra frente e, tipo assim, eu tive vários empecilhos, tanto que, por exemplo, eu já tinha parado, eu já tinha pensado em desistir de live por estar muito estressada, por não conseguir fazer as coisas e tal, isso já rolou. Só que, ao mesmo tempo, eu parava e pensava assim, puta merda, Laís, sério que você tá pra baixo por causa disso aqui? Lembra daquela vez, daquela outra? Aí eu ficava com vergonha de mim mesma. Aí Mas eu ficava, era nossa, eu sou muito lixo, realmente. esse diálogo interno contigo mesmo acaba te ajudando muito? Ajuda, eu me cobro muito. Eu sou a maior autocrítica minha sou eu. Tipo, não. Quem mais me critica, quem mais me coloca. Na verdade, a única pessoa que consegue me colocar pra baixo de verdade sou eu. E eu já faço um belo Sei trabalho. exatamente Então, como é. assim, eu já sou muito profissional nisso. Então eu tento manter, assim, enquanto a minha cabeça tá bem, as coisas vão, sabe? Sim, Ah, sim. porque tipo assim, o corpo tá mal, não sei o que, vai tá mal sempre. Foda-se. Tipo assim, ó, foda-se ele, deixa ele sentado lá. Controla a tua cabeça que as coisas dão certo, sabe? Entendi, entendi. E vamos falar um pouco do teu conteúdo. Ah, tu, a princípio, começou jogando jogos de terror no RPG Maker, mas em algum ponto desses 2 anos, tu teve que parar de jogar RPG Maker, ou tu ainda joga RPG Maker? Não, eu ainda jogo. Ainda joga? Nossa, tá louco, eu jogo pra caramba. É que tem muito jogo bom de RPG Maker. Nossa senhora. Eu já Encontramos, encontramos uma fã de jogos de RPG Maker. São raras essas Nossa, pessoas. não, mas tem uns de terror, vou até te indicar, hein? Nossa, tem que Quero, jogar. quero. Muito. Não prometo que jogarei porque não sou um grande fã, né? Mas Vou fazer pressão nas redes sociais agora. Stalker Mano Terror. terror é RPG Maker. Mas, enfim, não ficou só nisso, né? Não. Como é que o teu conteúdo foi mudando ao longo do tempo? Ele foi? Ou ele. E de onde veio a ideia do Clube do Pijama? Do Clube do. Não, a Noite do Pijama e o Clube do Livro, né? Isto. Hum. Eu sempre joguei, então, jogos de terror, mas quando eu jogava, mesmo quando eu comecei a evoluir para outros tipos de jogos, de outras plataformas, que não RPG Maker, eu via muita referência literária nos jogos. Muita, assim, tudo que coisa que eu olhava, nossa, livro tal, autor tal, não sei o que tal. E eu comentava durante as gameplays, sabe? Eu falava, gente, já viram tal coisa, já leram tal coisa? E o pessoal, não. Tá bom. Tadinha, que dó. Tá bom. E daí, vocês lembram de livro tal que tira não sei o quê? Não.
É ok. Daí aí eu ficava assim, eu ficava pensando assim, poxa, essa geração. Brasileiro não lê, né? Brasileiro não lê. Isso, não É é. cultural isso já. É. E daí. E daí eu já sabia desse problema e tal, mas eu não sabia que nem conhecia essa referência, o pessoal não conhece. Porque às vezes uma história de um livro, ela é tão famosa que ela vai pro imaginário coletivo das pessoas já, né? Sim. Porque você não sabe onde é que veio, mas você sabe que existe. A partir das referências de cultura pop, não do livro. Não do livro em Isso eu si. aprendi Referência de assistindo o teu filme, programa. coisa assim. Exatamente. E às vezes o pessoal sabe a história, mas não sabe da história original. E daí eu fiquei pensando assim, tá, mas será que eu não consigo trazer esse tipo de conteúdo pra cá? Será que não posso focar? Porque eu sabia que eu queria fazer alguma coisa com literatura. E daí eu pensei assim, poxa, por que eu não aproveito isso? E essa falta da galera ver as referências, por que eu não somo essas coisas e faço um clube do livro, e daí eu posso falar sobre o livro em si, a história original, eu falo sobre a referência no cinema, eu posso falar sobre a influência do livro nos jogos. E é muito legal, porque depois que eu comecei a fazer esses clubes do livro, muita gente chega falando, lá e joguei jogo tal, um jogo que eu nem conheço, sei lá, joguei jogo tal, e, nossa, parece muito aquela história daquele livro tal que você falou. E eu falei, ih, será que não tem uma referência aí? É muito Sabe? maneiro. Eu É achei muito maneiro. muito massa isso. Eu, É assi- muito eu massa. assisti o teu programa sobre o Mr. Não, é Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Isso, o Magic e o Médico e o Monstro. Monstro. Eu sinto, depois de ver o teu programa, que eu sei muito mais sobre o assunto e que eu posso ir para uma festa e conversar sobre isso e parecer muito mais inteligente do que eu realmente sou. Mas Vai pagar de culto. Vamos pagar de culto nas festas agora. precisa entender que a obra não, então, mas eu gostei A muito. perspectiva do autor no circular. Vocês sabem que a obra do Médico e o Monstro não é sobre ele ser um monstro, e sim sobre a descoberta pelo fato de por que ele é um monstro. É tipo, nota que eu vi, eu tô falando que eu vi de Né? verdade. Ah, aí eu assisti, eu achei sensacional porque tu debulha a obra, né? Tipo, é realmente tipo. Eu sinto que eu sei. Tipo, meio spoiler pra caramba, mas, tipo, é delícia tomar uns spoilers assim, porque era um spoiler que tu não teria. Tu não. Tipo, eu saberia. Eu sei que eu não consumiria aquela obra. E agora eu sei muito sobre ela. Entendeu? Tipo. É muito interessante isso. O meu debate ali também é questão de spoiler, rola muito nos clubes. Eu geralmente dou aquela avisada antes, ó, pessoal, vou ter que dar um spoiler aqui e tal. Aí quem não quer, muta, né? Aí a gente faz um sinalzinho pra pessoa quando pode desmutar. Mas eu só trago realmente grandes spoilers da história quando eu sinto que eu preciso falar sobre aquele spoiler pra falar sobre algum tópico importante. Sim. Tipo assim, porque não adianta, eu preciso falar sobre esse tópico, mas eu não tenho como falar sem contar tal parte do livro de onde é que eu tô tirando. Aí Sim. nisso eu tenho que dar o spoiler, né? Mas quando eu consigo tirar os spoilers, eu sempre tiro. E eu sempre deixo uma ou duas coisas muito importantes do livro de fora, nem que eu não comente, mesmo querendo. Eu não comento, porque daí eu falo, ó, tem certa coisa ali que acontece que eu não vou falar, porque vocês vão ter que ler. Aí algumas pessoas falaram, não, vou ter que ler, cara. Como assim? Eu quero saber o que tá Porque acontecendo, o que você tá falando. Exato, atiça a curiosidade. E é interessante saber como a literatura influencia toda uma cultura de peças de teatro, de cultura pop, filmes, jogos, enfim, séries. E que elas mudam as coisas e o que fica na nossa mente é a mudança, não o original, né? Não, original. É muito maneiro isso. E me deu vontade de devorar os teus vídeos, sabe? Do Clube do Livro se tornar uma parada pra mim ouvir enquanto eu trabalho e sentir o meu cérebro aumentando de tamanho enquanto isso. Mas eu gostei muito, cara. Eu gostei muito. Eu até tuitei e falei, nossa, é demais, cara. É muito bom. Ai, que bom. Porque tem um esforço por trás disso. E a gente sente Muito. isso. Tem um trabalho incrível em debulhar essa obra, assim, e para fazer a gente. Que eu fico pensando,
eu que não leio, agora eu sei alguma coisa porque alguém plugou alguma coisa na minha cabeça, assim. Eu sei alguma coisa. Eu acho Ó, muito maneiro. referência a Neuromancer, olha aí, gente. Lugar pra saber coisas. Mas quais são os seus planos pra pro Clube do Livro? Daqui pra frente? Fazer mais. Porque eu vi que tem alguma coisa a ver com uma meta, né? Tipo, um pessoal alcança uma meta, tu faz outra. Alcança uma meta, tu faz outra. Deve dar muito trabalho, né? Sim, na verdade, a minha meta do Clube do Livro é sempre manter pelo menos um certo padrão. Até já aconteceu de, por exemplo, algum mês que eu tenha, minha saúde tenha ficado ruim, e daí eu fiquei muitos dias ou de cama ou mal e tal, e daí eu não consegui trabalhar no clube. Eu chego para as pessoas e falo: ó, galera, às vezes falta uma semana ainda pro clube. Eu falo: ó, galera, não vou fazer o clube esse mês, vou deixar pro próximo, porque eu não vou conseguir. Se eu rushar aqui e fazer, eu não vou conseguir fazer um clube decente, um clube daqueles que vocês gostam e tal, e eu não vou ficar contente com o meu resultado. Sim. Entende? Porque com certeza é muito ruim quando você recebe um comentário ruim de alguém. Isso afeta, com certeza. Assim como afeta os bons. E até os ruins afetam mais. É aquela coisa assim que é psicológica, né? O Sim. comentário ruim às vezes afeta mais, né? E. Só que, como eu disse, o que mais me decepciona é quando eu sei que eu não fiz o melhor que eu podia. Sabe? Quando, tipo assim, eu olho aquela coisa que eu fiz que deu trabalho pra fazer. E mesmo assim não ficou legal, sabe? Daí eu fico, putz, cara, eu gastei um livro aí que tinha uma história bacana, que eu poderia fazer um conteúdo legal e fiz de qualquer jeito Desperdicei, só pra não furar a agenda, sabe? Uhum. Então, eu pego pro pessoal, galera, não vai rolar que nem a noite do pijama. Já aconteceu de eu já desmarcar, porque eu falei, ó, não vai rolar porque não vai ficar legal. Entendi. Mas isso faz a gente confiar ainda mais no conteúdo. Fala um pouco sobre que eu fiquei curioso, que esse eu não conhecia, tu falou na pré-entrevista, sobre a noite do pijama. Como é que é esse teu conteúdo aí? Então, eu tava sentindo falta, porque como os clubes do livro, eles são na primeira semana de todo mês, eu tava sentindo falta de coisas especiais pra fazer no resto das outras semanas. Porque o clube, eu passo o mês inteiro trabalhando, mas eu não apresento conteúdo na live. Então parece que na live eu não tô fazendo nada além de estar jogando meus joguinhos ali, conversando com o pessoal. Sim. Então eu pensei, por que eu não pego esses sábados aí, que não tem, e faço uma contação de histórias? Elas são mais fáceis de produzir. Em uma semana eu consigo ou produzir um texto, ou pegar um texto e adaptar e tal pra fazer, né? Eu consigo realmente produzir um conteúdo em uma semana mais simplificado e contar a história. Até porque a contação de história, ela é a forma de literatura mais antiga que existe. Porque foi primeiro pela contação de histórias que existiu a literatura e depois pelo registro da palavra escrita. Sim. Então eu pensei, poxa, por que não, né? E contação de história dentro da galera que trabalha com literatura e tal é muito, muito, muito importante. A gente estuda muito sobre como essa arte de contar histórias, ela é tão profunda e ela abrange tanta coisa, interpretação, narrativa, você conseguir fazer o público prestar atenção no que você tá falando, sem conversas paralelas. Tanto que quando eu tô contando a história, o chat tá mandando emote e não tem conversa paralela no chat, sabe? É só emote. É muito difícil. Né? O pessoal ou faz um comentário, ou o pessoal faz um comentário, ou dá um oi quando chegou, ou tá mandando emoji com as carinhas assim. Então, tipo, tu vê que o pessoal tá prestando atenção, sabe? Eu acho isso muito, muito, muito massa. Que maneiro. E daí. E claro, as histórias que eu levo lá, eu pesquiso na internet, aí se são de domínio público, eu levo sem pedir autorização, porque não precisa, né? Mas quando é de alguém, tem que citar autor e tem que pedir autorização. Eu já falo isso agora, porque não dá pra você colocar na Twitch um conteúdo que não é seu e você monetizar ele, né? Sim, porque tu vai contar o conteúdo inteiro, então tu tá... Porque na verdade, tanto que chega a gente no Clube do Livro, a pessoa às vezes, ela não passa... Dá pra ver que ela não escutou nem por 5 minutos pra ver o que tava acontecendo. Porque ela chega no clube e comenta assim, você sabia que não podia ler livro na Twitch? E daí eu tô tipo,
Alguém avisa ele, vocês avisam, eu aviso, Sim, né? sim. E porque realmente não pode ler livro, é tipo ver filme, não pode. Não é conteúdo seu, é É. conteúdo do trabalho de outra pessoa e que a pessoa ganha dinheiro com isso, E então não tu, e, pode. e tu, e tu pra legalizar esse conteúdo, tu tem alguma seleção de obras em específicos de patrimônio público, que nem o próprio Médico e o Monstro, por exemplo? Ou, Uhum. ou só de dar o crédito já é o suficiente? Eu não entendi isso direito. Aí depende, por exemplo, o Médico Monstro, depois de 100 anos, a obra você Uhum, pode até ler ela. Se eu quiser ler o livro, eu posso ler. sim. Alice no País das Maravilhas, Sherlock Peter Pan, eu posso. Holmes. É. É isso. Eu poderia ler tranquilamente Uhum, ali. Só que o Clube do Livro não é isso. Eu comento, é como se fosse uma resenha bem detalhada, mas uma resenha, é um bate-papo. Então, eu não estou lendo o livro do jeito que ele tá, eu não preciso. é, Eu dou créditos, obviamente, porque os créditos é uma questão até de ah, índole, né, gente? É moral, você tem que dar créditos para as pessoas que você está sim. consumindo o conteúdo, mas eu não preciso dar o dinheiro, né? Que seria Tu a está parte mais. tu está usando fair use, né? Tu tá criando um conteúdo transformador em cima de outra obra e isso é completamente legal. Não, isso é completamente legal. Clubes do livro eles são Uhum. autorizados, resenhas são autorizadas. Tanto que tá no próprio YouTube, né? Chove resenha de livro. O que Chove, não pode mesmo é você ler ler o o livro. livro ali, como é que tá. E em alguns casos dá pra ler o livro, porque são patrimônios públicos, enfim, tu pode fazer, mas não é É. todos, né? É. O que é mais fácil de fazer é que às vezes é difícil você ver se o registro do livro tá em patrimônio público já. Mas assim, ó, deu 100 anos, pesquisa quando que o livro foi lançado a primeira vez. Deu 100 anos, fechou 100 anos, você pode. É. Você pode fazer conteúdo em cima e tal, que é tranquilo. Mas tem que ter cuidado realmente com os livros mais novos, principalmente para não ler eles, né? Como eles estão e tal. E no caso da Noite do Pijama é a mesma coisa. A Noite do Pijama, ou eu pego histórias que são do folclore, que ninguém sabe nem quem fez, quem Sim. começou, mitológicas ou creepypastas na internet, que também às vezes o autor é anônimo, aí você não tem como saber, e quando é creepypasta, ele já vem automaticamente liberado para todo mundo fazer o que quiser, porque vira conteúdo de internet anônima. Sim. Então, assim, não tem nem registro, né? Não tem nem o que fazer. Mas aí é muito mais tranquilo. E a Noite do Pijama ela é muito mais simples de produzir, realmente, sabe? Uhum. Então, em uma semana ali, eu geralmente consigo. Essa semana, por exemplo, eu não consegui. Um exemplo de semana que foi muito conturbada pra mim. Não passei muito bem na saúde também. Mas o pessoal super entende, sabe? O pessoal me apoia bastante lá. Sim, sim. Até porque a gente tem que priorizar a saúde, não importa o que a gente esteja fazendo em criação de conteúdo, né? Sim. Não, tanto que foi sexta, eu acho, eu tomei um remédio errado, ou quinta? Foi quinta. Eu tomei um remédio errado e eu não consegui fazer live, porque eu tava muito mal, né? Eu troquei meus remédios de Sem distraída querer. mesmo. Não, nossa, super. Eu falei, mandei mensagem pro pessoal, a gente não vai Que ter live, eu perigo. troquei meus remédios. E daí eu tava tranquila, porque tipo, eu tava enjoada, tonta, eu não conseguia fazer live, mas eu tava bem no geral, Ah, que sabe? bom. Que Mas daí eu mandei perigo, mensagem. cara. E eu tava assim, ó, tô bem, nem foi tão perigoso assim. Aí eu recebo mensagem do pessoal falando, você podia ter morrido. Aí eu, Laís, tu podia ter. aí, aí chega outra pessoa mandando, foi assim que o Michael Jackson morreu, você se cuida. E eu, É cara, tipo. não, a minha comunidade me tocou um terror. Eles ficaram puto comigo. Teve gente que ficou puta comigo. Assim, como que você me faz uma coisa dessa? Você só me dá desgosto. Mas vamos falar, aproveitar o gancho, vamos falar dela. A tua comunidade, tá? Eu sempre costumo falar que a comunidade da gente é como se fosse um ser só, né? Tipo, a gente tem várias pessoas que passam pelo nosso chat, mas o nosso chat é o chat, né? Tipo, É o chat. é o chat. Tipo, o chat é uma pessoa só, sacou? E o chat te cuida muito, fica muito preocupado contigo, é muito medroso. Como é que é o chat?
Então, o meu chat, ele é mais preocupado comigo que eu. Tipo assim, eu falo, não, gente, aconteceu tal coisa, mas eu tô bem. E daí fala, como assim? Tá bem, tem certeza? Não sei o que lá, meu Deus, se cuida. Aí tem dias que eu falo, nossa, gente, tô com dor e tal, tomei os remédios, mas vamos fazer live, eu tomei os remédios e tal. Não, não vai fazer live, não. Pode, Não, pode fechar. não, não, não vai fazer live, não. Fecha isso aí. O pessoal é assim, cara, o pessoal é assim. E tem certeza que você tá bem? Se quiser não fazer live, você pode não fazer live. Tipo assim, eu autorizo você a não fazer live. É Não faça muito live. fofo isso, É cara. muito bom. É, Mas meu chat, ele chega no canal, todo mundo sabe que o canal é focado em terror e tal, até eu apresento para as pessoas como sendo assim. E só que tem muita gente que não gosta de terror que tá acompanhando, só porque sim. quê? Tipo assim, chega ali. A pessoa não gosta, tipo assim, não gosta de terror, mas Ué? vou ficar aqui. Beleza. Aí às vezes fica falando assim, nossa, eu tô aqui por você e não pelo jogo. Ou. Eu tô aqui, mas eu vou deixar a live baixinha porque eu não gosto de tomar susto. Tipo, eu não entendo, mas a pessoa tá ali, sabe? Mas é muito gostoso isso, porque as pessoas têm muito medo. Eu acho que 70% do meu chat tem muito medo dos jogos que eu jogo. Alguns não conseguem nem assistir direito. Tadinho. Mas eles estão ali, sabe? Eles estão ali. Ai, que bonitinho. O Ó, chat. o meu moderador odeia jogo de terror. Ele tá ali, entendeu? Às vezes a gente sente falta de quando a gente não pode fazer live desse amigo que é o chat, né? Tipo, o Uhum. chat. Eu sou uma pessoa que sente muito falta do meu chat, assim, tipo, quando eu não posso fazer live, eu fico, nossa, aconteceu isso. Às vezes eu tô jogando alguma coisa e acontece alguma coisa muito legal, eu fiz, putz, se o chat tivesse aqui pra ver isso, que Nossa, acontece ódio. muito. É muito bom. Ah, Não, porque quando isso acontece que eu falo, graças a Deus, meu chat não tá aqui, porque senão ia me zoar assim de uma forma que eu ia ter que fechar a live, entendeu? Meu chat não me poupa também. Eu tô dando tiro, errei uma bala, e acertei 30, errei uma, pronto, crucificada. Muito Mas eu bom. gosto do meu chat por causa disso, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa muito zoeira. Se eu pego 1% de intimidade com a pessoa, eu já tô zoando ela. Claro, Sim. quando eu vejo que a pessoa não gostou, eu já dou aquelas rezinhas, né? Mas eu, no caso, eu sou super de boa, assim, com as pessoas. Quando eu tô zoando a pessoa, eu já peguei intimidade com ela. E se ela quiser me zoar, ela pode me zoar. Tanto que meu chat eu zoo ele o tempo todo, daí eles me zoam de volta. Acabei de ver que o Zé tá ali no chat. Ele é o maior hater do meu canal e maior fã ao mesmo tempo. Sempre Ele, tem. Sempre Sempre tem. tem. Ele chega Sempre lá e tem. fala, mas que jogo lixo que você tá jogando aí, né? Sempre E tem aí, o Laís, tudo hater. bom? Sempre tem o hater. É assim, É tipo, é odeio assim. essa live, toma esse sub. É tipo Então, isso. é isso, é isso. Ou a gente vai no cineminha, sempre tem a galera que fala, que saco, vocês estão vendo terror também, vou ficar aqui. Tá, é sempre assim, é sempre Ele assim. é o reclamão. É isso. É, tem que ter, tem que ter. O, vamos falar um pouco sobre a gente não conversou isso sobre na pré-entrevista, porque eu lembrei depois de conversar contigo sobre isso, que é o teu lado cosplayer. Como isso surgiu na tua vida e qual é o papel disso na tua vida hoje? Eu sempre fui muito, muito fascinada por tudo que é arte. Eu sempre fui muito fascinada. Se é alguma coisa artística, eu já acho incrível. Sim. Tanto parte de produção, das pessoas criando peças, né, pintando telas ou cantando, eu já acho incrível, quanto a parte interpretativa. E eu acho que foi isso que me chamou a atenção no cosplay, que é uma arte muito completa. Porque, claro, não que você precise fazer todas essas coisas, mas se você quiser, você pode virar mestre em maquiagem, mestre em crafting, mestre em costura e pinturas que você vai ter que pintar as roupas e as armaduras também. Você vai ter que, se você quiser, por exemplo, participar de eventos, quando você é convidado, você vai aprender a falar direito, você vai ter que ter uma dicção boa, você vai ter que ter uma interpretação boa. Então, assim, ó, é muito. Você vai. Até cabeleireiro você pode virar, porque pra estilização de peruca é extremamente Sim. difícil também.
Então, assim, ó, é muito completo, muita coisa. E eu achei tão fantástico isso, porque quando eu comecei, eu não sabia da proporção que era isso. Porque quando faz o quê? Mais de 10 anos, sei lá, que eu faço. E quando eu comecei, não tinha essa coisa dos pessoal comprar coisa pela internet. Era muito difícil você comprar coisa pela internet, muito caro. Não Tinha que tinha fazer lente tudo, de né? tinha que fazer tudo, ou no máximo que você conseguia comprar coisa era a peruca, e olhe lá, porque não entregavam direito também. Lente de contato você não via ninguém usando, porque não era uma coisa comum na época também, que nem é hoje, qualquer lugar se encontra. Maquiagem, tipo de maquiagem não tinha muito disponível também. Então meio que a gente tinha que ir se virando, sabe? E tanto que meu primeiro cosplay, eu não lembro qual que foi, mas talvez tenha sido uma primeira versão da Merida, bem simples, da Disney. Bem simples, que eu fui aprimorando com o tempo, Sim. sabe? Depois que eu fui conseguindo as coisas melhorzinhas, eu fui aprimorando. Cabelão, super cabelo cacheado. Super cabelão. É. Mas foi difícil, porque realmente na época que eu comecei não tinha nada, sabe? E daí eu adorava fazer interpretação. Eu ia pra evento, ficava interpretando. Tanto que era muito engraçado que quando eu usava a Merida, eu nunca me soube muito bem como agir com criança. Não vou dizer que eu não gosto de criança porque eu acho isso ridículo, quando as pessoas falam, sinceramente. Mas eu nunca soube como agir muito com elas, sabe? Porque eu sempre fui muito direta e eu gosto de ser direta com as crianças também. Mas eu sempre acabei me dando bem com elas, porque as crianças gostam de ser diretas também. Só que eu não me dava bem com as mães e com os pais. Por causa disso, entendeu? Então, aí a minha relação era meio complicada com criança, sempre foi. Aí quando eu vesti a Merida no evento, as crianças vinham e falavam comigo e pediam para os pais para tirar foto e abraçavam e pediam para segurar o arco e flecha. Que Nossa, eu achava bonitinho. muito foda, sabe? Porque por mais que fosse uma interpretação ali, era divertido, era É. legal e não tinha aquele medo, sabe, que os pais têm às vezes. Ou até quando eu fazia um cosplay mais adulto, assim, de um personagem, por exemplo, de terror, ou uma coisa mais assim, até os adultos vinham, nossa, que massa, deixa eu tirar uma foto e tal. E é muito gratificante quando as pessoas pedem pra tirar foto, porque mostra que elas gostaram do seu cosplay, É muito maneiro. sabe? Tipo, ela valorizaram o trabalho que você tem. Então, assim, tanto que dentro da comunidade de cosplayer, a gente fala que o maior elogio que você pode dar pra um cosplayer é você pedir pra tirar foto com ele. É a maior elogio que você pode fazer. Porque tu sabe que ele vai pegar aquela foto e vai dizer, vou mostrar pros amigos. Olha só, eu Vou tirei mostrar meus foto com a Merida e amigos. tal. É, Sabe? Olha que massa esse personagem aqui e é, tal. É a maior elogio que se pode dar. é Então, muito maneiro. e eu sempre achei muito foda como as pessoas conseguem se transformar com o cosplay. Porque não é só, tipo, maquiagem de festa, maquiagem pra sair e tal. Você realmente tenta se transformar no personagem. E como eu disse, isso não é uma regra pro cosplay. Tem gente que gosta de fazer cosplay, mas não tá nem aí pra maquiagem, daí não gosta de fazer, e tudo bem. Tem gente que não tá nem aí pra roupas de armadura, gosta mais de roupas de tecido, ou cosplays mais E já simples, escolhe simplificados. Tem gente que faz versões, né? Até versões alternativas, ou Sim. fazem os seus cosplays de armário, que a gente chama, que pega uma roupa que é parecida, faz uma maquiagem parecida, ajeita o cabelo parecido e pronto, é um cosplay, sabe? Então, tem gente que não tá nem aí pra interpretação, que não gosta de interpretação, mas adora se vestir pra zoar com os amigos. Então, assim, eu acho que, assim, cosplay primeiramente é diversão, né? Primeiramente. E não existe uma regra de, tipo, isso aqui é um cosplay, isso aqui não é, sabe? Porque cosplay é costume player, é você se customizar pra você brincar. Sim. Então, geralmente se denomina cosplayer quem faz vários cosplays ou quem quer se denominar. Porque, por exemplo, até quando você se fantasia pra uma festa de a fantasia, você tá fazendo um cosplay. Sim. Só que você não precisa se denominar cosplayer se você não faz isso como hobby realmente, sabe? Se tu não te identifica com o processo, porra, muito maneiro. Mas, aí, eu descobri que tu fazia cosplay pelo Instagram. Né? E aí a gente já pode entrar no assunto de como é a tua relação com estratégia de rede social. Tu pensa nisso? Tu pensa em crescer em rede social? Tu pensa em usar todas as facetas de tudo que tu faz, literatura, cosplay, pra fazer as redes sociais crescerem?
Ou tu é uma pessoa que não te preocupa muito com isso agora? Eu tenho uma preocupação, mas não é tanto. Eu não posso dizer que eu tenho uma estratégia realmente de crescimento lá, porque eu tô tão focada em outras coisas que eu acho que não, eu era muito de me preocupar com muita coisa, sabe, ao mesmo tempo. Só que isso não tava fazendo bem. Então eu pensei assim, eu quero saber, eu vou focar no que eu posso e eu vou parar de me culpar por não focar em tudo, porque não é saudável isso, né? Mas aí no Instagram eu tento postar tudo que é mais visual, tudo que eu acho que eu posso chamar visualmente atenção, tanto cosplays quanto alguma coisa interessante que aconteceu na live que possa chamar atenção no Instagram, eu tô postando. Os stories tá cheio de bobagem lá, porque o pessoal adora ver umas bobagens também. Memes do canal, coisa tá tudo lá nos stories. E Twitter é pra zoar com os amigos, né? Eu posto meme dos amigos o tempo todo lá. Pra fazer enquetes de coisa da Twitch também, é muito bom lá e tal. Eu acho que o Twitter é a ferramenta de comunicação mais rápida que tem hoje em dia com a galera da internet, né? E que tem um alcance muito grande. Então, é mais isso mesmo. Quando eu quero dar uma notícia importante e tal, eu vou pro Discord ou pro Twitter. E coisas mais visuais eu vou pro Instagram. Mas eu não tenho, assim, uma estratégia de Vai ter marketing, rotina assim. Até porque eu não entendo praticamente nada de marketing, assim. Eu vou fazendo o que dá na telha, sabe? Entre todas as redes sociais, incluindo o Twitch e o YouTube, qual é mais importante? Então. Acho que no momento pra mim é a Twitch, porque é onde eu trabalho. Mas eu acho que ela não seria da proporção que ela é sem as outras, sabe? Porque eu acho que todas elas se completam, mas eu acho que a mais importante é a Twitch, porque sem ela não teria meu trabalho, né? Sim. E a Laís hoje tem a comunidade, tu tem a tua comunidade, tu tem os teus programas, tu te imagina, tu já falou que não antecipa nada que não tá sobre o teu controle, mas coisas boas podem acontecer e tu pode vir a ter um público muito grande, uma comunidade muito grande. Tu te imagina, como tu imagina que tu vai reagir a ler um chat de muitas pessoas, a ter uma visibilidade maior, se isso acontecer, tipo 500, 1000 pessoas, tu já te imaginou isso? Ou tu prefere não pensar? Imaginar eu já imaginei, porque eu tô o tempo todo viajando, assim, então, assim, imaginei já todas as possibilidades possíveis. Eu acho que essa pretensão seria muito bom eu ter em relação ao Clube do Livro, principalmente, mas porque eu quero poder chegar nos lugares e falar, assim, falar, por exemplo, sobre literatura sem que alguém zoe ela falando que ela não é mais importante. A pessoa não precisa saber do que eu tô falando. A pessoa não precisa conhecer o livro que eu tô falando, a pessoa não precisa conhecer todos os livros do mundo, porque eu não conheço nenhum por cento também. Então, assim, não é nem em relação a isso, sabe? É mais a questão do tipo, eu quero que as pessoas, mesmo não lendo, eu não leio nenhum livro, beleza. Mesmo assim, a pessoa não vai fazer chacota falando que a literatura não é importante, porque sem o mundo da literatura não existiria nenhum outro. Não existiria no mundo do cinema, não existiria no mundo dos jogos, não existiria música, não existiria. Simplesmente não existiria. Então, eu acho que se o clube crescesse nessa proporção, eu ficaria muito feliz. E em questão de ler o chat, eu já não consigo ler muito porque eu não foco direito a minha atenção. Às vezes o pessoal fala uma pergunta. Tamo junto. A pessoa. A pessoa me faz uma pergunta, eu começo a devagar na pergunta que ela fez, tem 5 no chat já. Aí eu vou lá e leio outra, e outra, e outra, e outra. Então, eu acho que o pessoal entende até quando... E até o pessoal que frequenta mais os clubes, ele sabe que em algum momento eu vou ler o comentário deles, ou que se eu pulei é porque eu realmente não vi, ou porque eu tava divagando. O pessoal sabe que quando eu tô numa linha de raciocínio, eu não me interrompo, porque senão eu perco por realmente ter essa falta de atenção, esse falta de foco, na real, né? Se eu perco minha linha, eu não acho mais.
Então, assim, o pessoal Tamo sabe junto, disso. tamo junto. Então, tipo, o pessoal sabe que quando eu puder ler, eu vou ler. Se eu não pude ler, não foi porque eu não quis. Então, eu acho que, assim, questão de o chat tá muito, tá muito movimentado, isso é questão de adaptação. Sinceramente, não é uma coisa que me preocuparia. Eu acho que é um pouco chato por perder intimidade com a galera, mas, por exemplo, a importância que cada um tem ali pra mim não ia mudar o fato de ter 1.000 ou 10 pessoas. Não mudaria. Então, eu usaria os mesmos do mesmo jeito, eu, sabe, faria as mesmas piadas, eu tentaria ler no mesmo ritmo que eu sempre leio, porque eu acho que é uma questão de prática também. Quando eu comecei a fazer live, eu não eu não conseguia dividir meu foco entre o jogo, o chat e coordenar a Sim, live. é uma habilidade que a gente conquista até um Que pouco a com o gente vai, tempo, isso, a né? gente vai É, melhorando. Hoje sim, em dia eu não dominei isso, acho que nunca vou dominar, mas eu já tô bem melhor. Porque, querendo ou não, eu jogo muito jogo com narrativa. E que eu preciso prestar atenção. Porque às vezes não eu morro, é jogo de terror. Se eu não prestar atenção no que eu tô fazendo, eu vou morrer. sim. Então, assim, ó, eu já aviso, galera. Ó, quando aperta o bagulho aqui, ó, acabou. Foca ali, senão eu morro. Então é super assim, questão de prática mesmo. É questão de prática, mas eu não me preocupo muito em questão de números, assim. Seria interessante pro clube pelos motivos que eu falei, mas em questão de quantidade, assim, de comentários e tal, pra mim, continuaria a mesma coisa, É, sabe? notei que tu prefere priorizar a saúde mental e não se sobrecarregar com antecipação, com hype, nem... Porque eu sofro muito de ansiedade. É, Tomo até remédio pra ansiedade. Então, é, assim, eu botei na minha cabeça que eu não posso deixar que isso tome conta. Porque se eu deixar. Teve momentos que eu parei de fazer live, fiquei 20, 30 dias sem fazer live, sim. tentando tratar coisas. Porque realmente tava apertando, porque eu me deixei levar. Então, assim, ó, eu já não deixo isso acontecer, sabe? É, perfeito. Aquela coisa, medir quanto de energia, e quando eu falo energia, não é energia na questão de trabalho, braçal, não, energia de pensamento que a gente coloca em cima de cada projeto e saber o quanto de energia a gente gasta em cada coisa é muito importante. Laís, muito obrigado, Laís, por essa entrevista maravilhosa. Qual é a tua agenda, Laís? Então. Mas isso é coisa de streamer que ó, se assusta com essa pergunta. Todo streamer se assusta com essa pergunta. Assim, ó, agenda, as únicas coisas realmente que tem agendada é a noite do pijama, que é nos sábados. Clube do livro, que é nenhum dos sábados. E é um Deus do Sacudo durante a semana, entendeu? Tipo assim, é que às vezes eu tô jogando um jogo muito longo, não sei quando é que vai terminar. Às vezes o jogo termina na mesma live, então já. Ô, galera, vamos jogar tal coisa? Vamos. Daí a galera junto no chat, vamos jogar tal coisa. Então, assim, é muito do dia também. Às vezes eu acordei, hoje nós vamos começar jogo tal. Daí eu acordei e falei, não, quer saber? Eu vou jogar tal coisa com tal jeito, com a pessoa. Aí já aviso o chat, galera, ó, hoje é tal jogo. E o pessoal tá super tranquilo, porque a comunidade quer tanto, assim, se juntar pra conversar lá, que eu acho que às vezes eu nem tô lá, sabe? Tipo assim, o chat chega, dá oi, fala, tá falando. Eu olho assim pro chat, o chat tá conversando sobre alguma coisa que nada a ver. Aí às vezes eu me meto na conversa e tomo xingão ainda. Mas é comunidade. Tu construiu uma. Tipo, eles são autossuficientes agora. Depois que Não, tu eu constrói... chego lá, eu olho assim, tento ler um pouco do que alguém tá falando com outra pessoa. Aí eu meio que tento responder o que eu acho que ela perguntou. Aí a pessoa fala, eu não tava falando contigo. acontece direto comigo isso, cara. Ou chega e fala assim, para de se meter na conversa dos outros. Não te mete. Não te mete na conversa. Tá bom. Desculpa aí. Opa, desculpa aí. Porque assim, é assim. Gente, se vocês estão assistindo isso no YouTube e não conhecem o trabalho da Laís, eu botei aqui na descrição não só o link da Twitch dela, mas o link do YouTube dela, que tem muita coisa lá no YouTube pra assistir. Então bota lá pra assistir. Nossa, é maravilhoso, gente. Eu não tô falando isso pra rasgar seda. Eu realmente achei bom demais o conteúdo da Laís. Laís, obrigado de novo. Eu que agradeço pelo convite.
Muito, muito obrigado. Você foi também, resolveu ameaças do meu chat bagunceiro. Me mandaram Foi ameaçado. cartas. Tipo, cartas chegaram solicitando. Telegramas. Obrigado, Laís. Muito obrigado, obrigado. viu? Muito Até obrigado, mais. gente, também que tá assistindo. Tchau, tchau. Beijinho. Obrigado. Tchau! Tchau, tchau.